Paz do Senhor a todos vocês, sejam todos aí muito bem-vindos aí. Mais uma live, estamos retornando aí com o Papo de Bereano, né? Nós havíamos feito algumas lives, né? Estávamos trabalhando no livro de Atos e nós vamos dar sequência da onde a gente parou. Hoje nós vamos meditar juntos aqui um pouquinho no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, foi com o meu amigão, Cleison de Castro. Pode falar com o pessoal aí, Cleison, antes da gente começar. Sempre uma honra, uma alegria estar com o Aldoir Pinheiro. Aldoir Pinheiro, que é um amigo, é um mestre, um expositor, um estudioso, um peachita da palavra, né? Não, uma honra. E, de fato, Aldoir, muitas pessoas perguntando para a gente, cadê o Papo de Bereano? Muitas pessoas querendo estar conosco e aprender e ouvir. Então, assim, uma alegria poder estar aqui. Se você está nessa live, seja através do Aldoir ou da minha pessoa, você já pode compartilhar. Aproveita aquele aviãozinho ali e compartilha para a gente poder falar. Não vai ser uma live longa, mas vai ser uma live muito produtiva. Então você já aproveita e encaminhar para muitas pessoas para a gente poder discutir um pouquinho sobre Bíblia, tá, Aldoir? Papo de Bereano é sobre Bíblia. Nós vamos falar muito sobre Bíblia com certeza. Maravilha. Gente, aproveitando aí, já pega aí papel, caneta na mão. Papo de Bereano é isso. É anotação, é revelação. Deus vai falar conosco aqui de uma forma especial. Eu tenho certeza disso. E se você puder, né, tira um print e no final da live você pode compartilhar, nos marcar lá e colocar uma frase aí da live de hoje que tenha feito sentido para você, tá bom? Então vamos lá, Cleison. Vamos dar início, né? Queremos ser breves, objetivos, né? E vai ser uma benção. Vamos lá. Atos capítulo 3, nós vamos ver aqui, né, um milagre que é realizado, né, na vida do coxo da Porta Formosa, né? O que nós temos para falar a respeito disso, Cleison? Aldoir, olha só, quem está conosco, sem sombra de dúvida nenhuma, depois da manifestação do Espírito em Atos, quando Pedro é impulsionado através do carisma, prega o Evangelho e muitas pessoas são alcançadas, esse com certeza é o maior evento que revela a expressão ou a força, vocação, chamado, a linha tênue da mordomia cristã de qualquer indivíduo, tá? Esse é com certeza um momento máximo da revelação acerca do que é o Espírito Santo em atividade na vida de alguém que tem experiência com Deus. Então, o livro de Atos, capítulo 3, como todo o livro, né? Mas o capítulo 3 é esse início, essa ação, esse momento ainda sem experiências que vão acontecendo e trazem ensinamentos extraordinários. Eu tenho dito de que esse capítulo é, sem dúvida, a maior escola acerca do avivamento, do poder de Deus, da manifestação do carisma, dos talentos, dos dons e do fruto do Espírito. Tá? Se você tiver a capacidade de ter paciência, você vai embarcar em algo extraordinário diante desse capítulo. É sensacional. Algumas coisas aqui no texto, elas me chamam muito a atenção, né? Por exemplo, Cleison, após essa manifestação do Espírito de Deus, este avivamento que eles estão aqui vivenciando, Atos capítulo 3, ele começa nos dando a informação de que Pedro e João subiam juntos, né, ao templo, à hora da oração, a nona. Então, a primeira coisa que nós já começamos a perceber é que o avivamento, ele não traz divisão. O avivamento, ele traz união. Eles sobem juntos, né? E sobem para o mesmo lugar, para o mesmo ambiente, com o mesmo propósito, orar. Então, eles não apenas recebem esse poder, eles não apenas estão provando desse avivamento em Atos 2, mas Atos 3 você percebe que eles estão, através da oração, mantendo acesa a chama do avivamento, né? E é a hora da oração. Isso mexeu com o meu coração, porque eles têm unidade de propósito, né? Eles têm essa consciência de que precisam manter essa chama acesa, e essa gestão do tempo deles é que também mexe com o meu coração. Eles têm a hora da oração.
o momento da oração. Então, existe um momento específico no dia deles que eles dizem, agora é o momento que a gente para tudo, a gente não faz absolutamente mais nada a não ser orar. E, de fato, a expressão que o texto mostra, ela revela para nós um caminho. É Leonard Ravenhill que vai dizer, num dos seus livros que eu acho incrível, você também já o leu, e muitos já leram também, Por que tarde o pleno avivamento, e ele vai dizer de que o caminho para uma comunhão com Deus, o caminho para uma vida do extraordinário, e ela só é pautada, só é possível diante a essa visão de unidade, de caminhar junto. É claro, Oduir, que é importante ressaltar que o texto dá essa capacidade de compreensão de que dois caminham no mesmo propósito. Você lê o texto e nas entrelinhas ele diz que os dois subiam. Logo, há um entendimento de que há uma concordância, há uma mesma visão, uma mesma vontade, um mesmo desejo, uma mesma intenção, e caminham dentro de um propósito. Talvez a maior dificuldade, e nós já podemos extrair isso e colocar na nossa vida, é as pessoas compreenderem que é necessário caminhar com quem tem a mesma visão que você. Caminhar com quem tem a mesma vontade que você. Não tem como caminhar com quem não quer chegar aonde você tem o desejo de chegar. Então, ter a mesma visão, ter a mesma intenção, ter o mesmo desejo, ter a mesma vontade, é a primeira vertente, e você diz claramente isso, que o texto ele representa. São pessoas que automaticamente, Pedro, né, subindo, Pedro e João, que estão dizendo, eu preciso, diante dos acontecimentos, diante de tudo que está acontecendo, manter uma vida saudável. E a vida saudável não é visitando, não é andando, não é passeando, é estando no templo, no horário correto para orar. O que me faz entender de que sim, se você anda dentro de um propósito com quem tem a mesma visão, você entende o tempo. E quem entende o tempo não perde tempo. Exato. Sensacional. Eles têm... a gente precisa ter essa noção, né? De que precisamos andar com quem tem o mesmo propósito, a mesma visão que a gente. Eles estão aqui no caminho da oração, né? O caminho da oração. Eles não estão indo para o templo porque vão pregar, eles não estão indo para o templo porque tem uma agenda, eles não estão indo para o templo para cumprir um protocolo, eles estão indo para a igreja, eles estão indo para o templo a fim de orar, se relacionar com Deus. Então, quem quer trilhar o caminho da oração, muitas das vezes, ou, por que não dizer, será necessário se desvincular daqueles que querem o caminho do entretenimento, que hoje é a grande maioria, né? Poucos querem trilhar aí o caminho da oração. E a gente precisa entender que é exatamente esse caminho que nos sustenta, é esse caminho que vai nos fazer ficar de pé diante das guerras, das lutas, das adversidades. Então a gente não pode de forma alguma abandonar o caminho da oração. Estamos vivendo o avivamento, mas precisamos nos manter unidos no mesmo propósito, na mesma visão, no caminho da oração. Então, isso aqui é interessante, Cleiton, porque isso fala de uma rotina diária, né, que eles tinham, e é uma rotina muito sadia, muito boa, que é trilhar esse caminho, o caminho da oração. Então, eles saem de sua residência e trilham este caminho até o templo, ok? Então, a vida deles se baseava praticamente nisso, né? Sai de casa, vai para o templo, ora, mas no meio do caminho, modo de dizer, né? Antes deles chegarem no templo, eles vão se deparar aqui com este coxo, né? Com este homem que está na Porta Formosa. O texto diz assim, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entram. Isso aqui mexe com o meu coração, Cleiton, porque antes deles entrarem no templo, eles vão ter este encontro com este homem, nesta situação, vivendo dentro dessas circunstâncias. Então, nós precisamos entender que, muitas das vezes, antes de chegar no templo, nós vamos nos deparar com alguns coxos, alguns paralíticos. Perfeito? Perfeitíssimo, e é importante, o Aldoir, colocar em mente de quem nos escuta, isso é uma avaliação literalmente sobre o que o texto está dizendo, de que ele mostra uma situação que não só envolve Pedro e João, envolve o templo,
e já envolve a igreja da época, que não pode ser conformada com o que está acontecendo. Você vai olhar para um Pedro e João, que estão subindo a oração, mas não são relapso com a situação daquele que está no caminho. Mostra Ó, uma preocupação, mostra uma atenção, mostra um preparo. E tem muita coisa que a gente vai falar ainda, mas olha o que o mostra. Rafael colocou aí. Ó. Deus prepara encontros no caminho da oração. É exatamente isso. Por isso que a gente tem que estar preparado. A oração, ela tem que ser. Nós precisamos ter uma vida de oração, estar constantemente no caminho da oração por causa desses encontros inesperados, né, Cleiton? Esses processos que Deus vai. E se você entender dessa forma como Pedro e João entenderam, são esses processos são oportunidades. Oportunidades Uau. de você revelar o quanto de Deus você tem. E é sobre isso que a gente vai falar dentro desse capítulo 3. Porque o coxo está sendo colocado todo dia. Há uma religião que olha, há pessoas que entram e saem, e a única coisa que oferecem para ele é a mesmice. E ele está acostumado a pedir a mesma coisa. Mas ele encontra dois homens que estão dentro de um processo, dentro de um caminho, dentro de uma vida com Deus, que não estão preocupados em oferecer a mesma coisa. Eles vão oferecer. Então, assim, o caminho te proporciona oportunidades. E essa frase tem que ficar bem fixa. O caminho te proporciona oportunidades. A pergunta é: você está preparado? Você tem Uau. oração? Essa frase mexe com o meu coração dentro desse contexto. O quanto de Deus você tem preparado para as oportunidades que o caminho da oração tem te preparado? Os encontros vão acontecer. Eu estando preparado ou não. Exato. Vão surgindo. E aí tem duas possibilidades. Ou você vai ter sucesso no sentido de ser reflexo de Cristo e revelar ele em você, ou você vai ter fracasso, de passar vergonha, de se sentir frustrado, dizer, poxa, eu não consegui revelar o Cristo que está em mim. Isso é preocupante na nossa geração, nesse momento, dentro dessa expressão de texto. Cleiton, deixa eu abrir uma janela aqui. E aí, quem quiser pregar, que pregue, né? A gente está aqui para pensar junto. Mas olha só, eu já ouvi inúmeras mensagens, ensinos, estudos acerca desse texto aqui. Mas quase ninguém fala a respeito da mãe desse coxo. Porque, veja só, o texto diz assim, era trazido um homem coxo desde o ventre de sua mãe. Ou seja, estamos falando aqui de uma mulher, de uma anônima. Ninguém sabe o nome da mãe deste coxo. Perfeito? Nós sabemos que todo sonho de uma mãe é, ao nascer o seu filho, ver o mesmo em perfeitas condições. Ela quer um filho sadio, que ande, que fique de pé, que corra, que pule, que seja bem sucedido. Sabemos também que um valor de uma mulher nessa época aqui, ele está muito baseado nessa questão do gerar ou não gerar, né? Quando ela gerava filhos, ela era tida como uma mulher abençoada, quando não gerava, ela muitas das vezes era tida até como uma mulher amaldiçoada, né? Mas essa mulher aqui, ela gerou. O problema, Cleiton, é que o que ela gerou nasceu com defeito. Então, eu costumo denominar o ventre da mãe deste homem como o ventre da frustração. Ou seja, são pessoas que geram, mas o que geram com problema, deficiência. Então, o ventre da frustração. É óbvio que ela vai amar do mesmo jeito. É mãe. Mas é lindo porque existe algo extraordinário. O filho aqui, se você analisar ele como projeto, né, é um projeto, entre aspas, frustrado. Porém, a cura desse homem faz com que esse projeto frustrado deixe de ser frustrado. Né? Então, para quem quiser pensar um pouco nisso aqui, isso aqui é sensacional. Você pode trabalhar essa ideia aqui, que ela é muito bacana, né, Cleison? Ela é incrível, Aduí, porque de fato é o que perpassa nos nossos dias. Nós já passamos por momentos de ventres frustrados, de projetos inacabados, mal construídos ou com falhas dentro da sua estrutura. E a grande dificuldade é que esse projeto que parece ter falhas ou ausências, né, ele vai para a sociedade, quem olha, o olha com defeito. Exato. Ela não queria gerar algo com defeito. A família não queria algo, e me permita a expressão defeito, com um problema, né? Sim. Ser Sim. coxo, o problema de ser coxo não era um sonho de ninguém, mas ele aconteceu dentro do ministério, dentro da casa, dentro do sentimento, dentro do almático, dentro da vida, dentro das emoções. Só que aí essa mulher, além de enfrentar isso dentro de si mesma, dentro do seu ventre, agora ela entrega para a sociedade um problema, um alguém com problema, alguém com dificuldades, alguém passando por situações dificultosas. E aí tem agora a sociedade olhando para ela.
Tem a igreja olhando para ela, tem a religião olhando para ela, tem o sacerdote olhando para ela e limitando o acesso dela, limitando o acesso dele, limitando, Exato. porque ela gerou essa situação. Então imagine, Porque o eu projeto com defeito não tem permissão para entrar no templo. Exato. Esse é É o texto. isso que a religião está fazendo. Exato. Tentando buscar um estereótipo de perfeição. E quando surge alguém com uma afabilidade, uma ausência, automaticamente a religião te coloca da porta para fora. Sensacional. Sensacional. E essa é a vida dele, né, Cleison? Ele é carregado, né? Essa ideia de ser carregado também é muito bacana, né? É, Ela é sensacional, essa ideia de ser carregado. Existem carregadores de coxo, né? tem. Os carregadores de coxo, a capacidade que eles têm é apenas essa, é de tirar de casa e carregar para a porta do templo, né? É a única coisa que eles fazem. Porque são E engraçado que ele está acostumado com esse sistema, né, de carregamento, né? Porque são dois formatos de carregadores. Aquele que carrega por não aguentar mais e ser a única solução que ele tem para ter uma continuidade ou uma esmola. E tem aquele que carrega para poder se desvencilhar dele. Eu não sei dizer para você qual é a situação deste texto, ele não nos dá essa percepção. Sim. Mas existem dois tipos. Aquele que coloca como última solução da vida, achando que o sacerdote, o levita, o templo, a religião vai poder trazer a solução, e tem aquele que coloca como sendo um descarte. Vai para lá, porque aqui eu não consigo gerar com qualidade. Mas Deus está vendo, Deus contempla. Não há um coxo, não há uma situação de coxo, não há uma promessa coxa que permaneça coxa diante daquele que tem o Espírito Santo. Não há. De fato, não há. Isso é um fato. Muita gente boa conosco aí na live aí, Cleiton. Vamos ver quem está tanto aí. Matheus Carvalho, Murilo, Wellington, Deus abençoe, William Rafael, muita gente boa aí com a gente aí na live. Filipão, tá aí, Felipe. Tá ali. Dá um brado aí, careca. Meu Deus. Um caderno novo. Neilson está com a gente, Vinícius Cassiano está com a gente, Samuel Gonçalves, Júnior Silva. Só gente boa, mano. Só gente boa. Deus nos ajude. Vou aproveitar para pedir para esse povo que está com a gente na live, para a gente ter uma maior interação, fazer algumas perguntas do texto, né? Para a gente poder interagir ainda daqui a pouquinho no final, porque falta um pouco, né? Para a gente poder interagir sobre perguntas, qual é o que eles têm de dificuldade de interpretação ou de visão, ou uma ideia, para a gente poder comentar aqui, tá? Compartilhar conosco alguma ideia, exatamente. Sensacional. E, Cleiton, outra coisa aqui que é interessante, né, é essa questão de ele vai para o templo, né, para a porta, ele está impossibilitado de entrar, e na porta ele vive pedindo esmolas, né, prata, ouro, né, para aqueles que entram. E ele só está indo ali todo dia, sendo colocado ali todo dia, porque todo dia tem alguém que dá. Tem alguém que entrega. Então, existem pessoas que frequentam o templo, mas tudo que elas têm para oferecer é prata, tudo que elas têm para oferecer é ouro. Perfeito? Perfeito. E aí revela muito do que a sociedade, a igreja e o templo têm. Você oferece daquilo que você tem. Você oferece daquilo que você carrega. E isso emenda na pergunta que o William está fazendo para nós aqui. Deixa eu já enganjar numa ideia só. Será que eles entram antes de Pedro e João entrarem para orar? Porque Pedro e João estavam indo para oração e com atitudes. Depende aqui da pergunta, William, Rafael. Por quê? Porque tem muita gente que vai do templo com uma atitude errada. Ele vai na intenção de dar àqueles que estão no meio do caminho aquilo que ele acha que eles de fato precisam. Eles vão para o templo carregando aquilo que eles têm de melhor. E o melhor que ele tem, às vezes, é uma moeda. É prata, é ouro, é isso. Então, na verdade, Pedro e João são um diferencial da época. É totalmente diferente. Pedro e João é essa geração de hoje, que não tem dinheiro, que não tem condições, que não tem conhecimento, não são conhecidos, mas que carregam a presença. E preferem carregar a presença do que título, a presença do que cargo, a presença do que status, a presença do que dinheiro, a presença. E essa diferença é o que revela Pedro e João.
E aí, Aldo, deixa eu só colocar outra ideia para intercalar essas duas ideias que eu acabei de apresentar. A situação, a situação do coxo caído ela é idêntica àquele que entra e oferece prata e ouro. A única diferença Sim. é que o coxo está caído e é visível. Só que tem gente que está caído e está de pé. Quem olha para um Sim. coxo que tem condições de oferecer cura, Jesus está tão caído como aquele que está no chão. A única diferença é que o coxo é visto. Quem está andando de pé não está sendo visto. Sensacional. Essa ideia do estar no lugar certo, mas com a motivação errada, ela fica muito evidente dentro desse texto, né? Então, É. existem pessoas indo para o lugar certo, mas agindo com a motivação errada, tendo a atitude, entre aspas, errada, né? E o que mexeu com o meu coração aqui também, Cleiton, toda vez que eu leio esse texto, é essa questão do que ele pede, né? Ele pede o que ele imagina ser o que realmente ele precisa. Ele pede prata e ele pede ouro. Mas quando ele se depara com Pedro e João compreendem que o que de fato ele precisa, o que de fato está faltando na vida dele, não é prata e não é ouro, e sim Jesus. Então, ele não vai receber neste dia o que ele quer, mas ele vai receber o que de fato ele precisa, necessita. E tem muitos coxos, paralíticos espirituais que vão para o templo pedindo o que eles acham que de fato precisam, né? E nem sempre é isso, né? Nem sempre Não, é a prata, nem sempre é o ouro, porque o que ele está recebendo todos os dias ali enche o bolso, mas não enche o coração. Enche o bolso, mas não muda a vida. Enche o bolso, mas não coloca de pé. Enche o bolso, mas não faz saltar. Enche o bolso, mas não dá permissão para entrar. Enche o bolso, mas não faz louvar a Deus. Então é uma geração que sai, às vezes, da porta do templo com prata e com ouro, mas com o coração vazio. Sai da porta do templo com prata, com ouro, mas sai sem graça. Sai com prata, com ouro, mas sai sem cura. Sai com prata e com ouro, mas sai sem Cristo. Então a gente precisa entender que mais importante do que ir para casa com prata e com ouro é ir para casa de pé, louvando a Deus com a presença de Jesus, né? não, sensacional. E aí contempla a tua frase com aquilo que o William acabou de falar. Porque o coach está pedindo aquilo que ele está acostumado a ganhar. Porque Sim. visivelmente é o que as pessoas parecem poder apresentar. Mas deixa eu abrir um precedente nessa tua fala que é grandiosa, das pessoas que levam para casa aquilo que buscam. Mas a frase de Pedro e João me consterna, Aldoir. Olha só, se Sim. você pegar o texto no original e fizer uma análise de como ele foi escrito e transcrito, Pedro e João, quando a pergunta do coxo é apresentada, ele vai dizer assim, tem prata, tem ouro? Pedro vai responder, nós não temos prata, nós não temos ouro. Pedro não diz assim, ó, mas eu posso pedir, eu posso interceder, eu posso clamar, posso fazer 7 dias de oração para você receber. Pedro é categórico em utilizar uma palavra que me consterna. Ele vai dizer, mas do que eu tenho, do que eu carrego, do que eu possuo, do que está dentro de mim, eu posso dividir com você. Logo, Pedro Sim. me mostra, e de fato, ele mostra ousadia, mostra coragem, e mostra que a oração que ele está indo fazer no templo não é para simplesmente fazer ele ser. Pedro já é. Pedro não vai no templo para orar, para mostrar que ele está orando. Pedro já ora em casa. Pedro já tem bateria de casa. E quando o coxo fala, ele não precisa pedir a Jesus. Ele tem já. Porque o texto de Jesus é claro. Vocês vão e vocês vão orar, vão. E Pedro dá a senha, Audrey, dá a senha para quem quer ser usado por Deus. Ele vai dizer, do que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus. Logo Pedro está me dizendo assim, ó, eu carrego. Eu não preciso pedir para o meu pastor, para o meu líder, não preciso pedir para ninguém. Pedro afirma do que eu tenho. E talvez a maior dificuldade hoje sejam pessoas que tenham para oferecer. Tenham. De que não dependam de A, de B, de um líder maior, de uma denominação. Bem, e aí eu poderia falar muitas coisas. É alguém que na sua vida de comunhão, fora do templo, olha só, Pedro está vindo de casa. Mas de Isso, casa ele é na rua. Eles vão ser está. usados fora do templo. Exato, ele nem entrou no templo e já tem. Não?
Exato. Porque o que eu carrego não é para ser usado apenas dentro do templo, né? Principalmente fora. Isso precisa ser utilizado fora. O que eu carrego, eu tenho que carregar. Eu tenho que carregar. Se eu não carregar e for dependente de culto, dependente de louvor, dependente de autoridade, dependente de placa, eu não tenho. Aonde eu for, eu tenho que carregar aquilo que Deus me entregou. Eu tenho que possuir a chama, o poder, a graça, a misericórdia, a virtude, o poder e a ousadia de olhar e dizer: eu tenho para te oferecer. E o que eu tenho é em nome dele. Ô, Aldoir, muda toda a perspectiva da religião atual. O que eu acho interessante, a gente pode pensar junto aqui, nisso aqui, me abrir uma ideia. Nós estamos falando aqui do encontro de, podemos até dizer assim, duas gerações. Duas Né? gerações. A geração de Pedro e João, uma geração avivada, e a geração do poço. Ambos vão para o mesmo lugar, porém, em situações diferentes, com motivações diferentes. Então, Pedro e João vão para o templo para orar, vão com o bolso vazio, mas vão com a vida cheia da presença. O poço, ele também vai para o templo com o bolso vazio, mas ele está acostumado a sair de lá, né? E ele vai para pedir esmola, e ele está acostumado a sair de lá, voltar para casa com o bolso cheio. Então, o que acontece quando uma geração de bolso vazio, mas de vida cheia da presença, se encontra com uma geração que está acostumada a ter o bolso cheio e a vida vazia? Acontece o que nós estamos vendo aqui dentro desse texto. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, logo fecho. Quando a gente fala de ter o bolso vazio, quando a gente está falando essa questão de ouro e prata, ninguém está dizendo que você não pode ter ouro, que você não pode ter prata. A ideia não é essa, tá ok, gente? Eu tenho certeza que todos estão compreendendo aqui a visão e o que a gente está comentando aqui. Então, nós temos aí, Cleiton, esse encontro destas duas gerações, né? Sim, Aldoir, duas gerações distintas, e o que me faz pensar de que viveram o mesmo período, puderam ter a mesma experiência, ouviram falar de um mesmo Jesus, ouviram pregar de uma mesma verdade. O que os difere, Aldoir, as duas gerações, é quanto uma acreditou mais que a outra. Para que ele entenda de que não é o que eu tenho no bolso, é o que eu tenho na alma. Na minha visão, na sua expressão, o que difere essas duas gerações é o quanto, porque as duas tiveram a oportunidade de ouvir Jesus, saber que ele foi crucificado, saber que ele ressuscitou, estava em Atos, porque esse coxo estava em Atos na descida do Espírito. O que difere essas duas gerações é que uma delas conseguiu ouvir o chamado e confiar e entender o quanto de Deus ela precisa carregar no coração sem ter que carregar no bolso, dentro dessa visão que você já explicou. O que me preocupa, e eu te lanço essa pergunta, é: o coxo estava esperando por Pedro e João, ou o coxo foi para mais um dia de normalidade de esmola? Mais um dia. Mais um dia. Mais um dia comum na porta do templo. Então mais um dia de mendigo, mais um dia de esmola, mais um dia de prata, mais um dia de ouro. Então, esse dia é um divisor de águas aqui para a vida dele, né? Ele vai ser surpreendido. Ele vai ser... Então não importa, deixa eu só te falar para você continuar a tua ideia. Então não importa se é festa, se não é festa. Não importa se o templo é grande ou é pequeno. É mais um dia. O que muda o dia não é se é uma data festiva, comemorativa, quem vem, quem vai, se tem alguém com sede de Deus para ir orar. E Atos 2, dia de festa. Atos 3, não é festa. É um culto. Mas o mesmo Deus opera nos 2 dias. O Deus que opera na festa, opera no culto normal. Entre aspas, que para mim culto nunca é normal, tá? Essa ideia de, é o culto normal. Para mim, culto nunca é normal. Existe culto normal. Todo culto, Deus pode fazer o sobrenatural acontecer. Deus não depende também só de festa, né? Então, é isso. Então, nós temos que voltar a entender de que não é, nunca foi e nunca será, não tem a ver com festa, com quem prega, com quem canta. Tem a ver se tem alguém
disposto a carregar a presença. Não. Exato, exato. A expressão que eles utilizam aqui também, né, Cleison, é sensacional. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa, e Pedro disse, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e ande. Dá a palavra de ordem, né? Daí, depois da palavra de ordem, o texto diz assim, tomando-o pela mão direita, porque não é só liberar a palavra de ordem, eu preciso ajudar, eu preciso estender a mão, né? Logo, seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e foi para casa. Tá assim? Não. Tá desse jeito? Não. Não. E entrou Levantou, com ficou ele. de pé, saltou, recebeu o milagre, ó. Ano que vem eu volto para o próximo janeiro profético, para a próxima campanha de semeadura. Ano que vem eu volto para o próximo dia de milagre, da bênção, da porta aberta, da chave de ouro. Não, ele levantou e entrou na porta que a vida toda ele viu fechada para ele. Porque existem portas na nossa vida que só abrem depois que Jesus chega. Ô, glória. É incrível perceber, Aldo, que às vezes, não às vezes, né? Incrível perceber de que Jesus, ele proporciona a formatação correta para o propósito. Se Pedro e João não chegam com esse moço, ele passaria o resto da vida dele parado ali. Mas aí essa oportunidade que você cita aí, ela é incrível, faz ele compreender de que não dá para receber de Deus algo e voltar à origem do meu problema sem antes entregar a Deus um culto de adoração. Esse princípio e aí o que não está escrito, mas se você espremer o verso 8, você vai entender de que o que expressa, o que grita na alma deste homem é gratidão. É confiança, é continuidade, é permanência. É dizer, poxa, eu não tinha nada, recebi agora o mínimo que eu posso fazer. É entrar no templo e adorar com esses homens e orar com esses homens. O mínimo que eu posso fazer é isso. O que difere da atualidade, de pessoas que utilizam o templo como um mercantilismo, ele vem e, como você falou, não volta mais e volta só quando tem um problema. É o coxo nos dando uma aula. Quando receber algo de Deus, glorifique, exalte, enalteça, jubile. O nome do Senhor será glorificado, com certeza. Sensacional. Cleiton, eu gosto dessa questão aqui, porque, salvo engano, Atos 14, também a ideia é praticamente a mesma. Também tem um coxo ali, né? Estava sentado, um paralítico, desde o nascimento, jamais havia andado, ouviu falar, fixando os olhos em possuía fé para ser curado, disse em alta voz, a pluma direita sobre seus pés, saltou e andava. Você percebe que toda vez que Jesus realiza um milagre aqui, ou pelo menos nesses dois casos, Jesus realiza um milagre na vida de um coxo, que esse coxo passa a ficar de pé, eles saltam. Isso porque lá em Isaías, capítulo de número 35, o texto diz assim, versículo 6, então os coxos saltarão como cervos, como a corça, né? E isso aqui é sensacional, porque isso é uma prova de que quem estava realizando esse milagre era o próprio Cristo, o Messias, né? Então, toda vez que Jesus... Isso aqui é sensacional, você pode usar o texto ali de Isaías 35, 6, né? Dentro dessa ideia também. Deixa eu colocar aqui o Cleiton de novo, porque ele caiu a internet dele, gente. Deixa eu chamar ele de volta aqui. Vamos ver se ele volta. Tá voltando. Chamando o Cleiton aqui, gente, enquanto ele entra aqui. Tá? É um texto sensacional. Fantástico, né? Esse milagre realizado na vida deste coxo. E você percebe aqui
que após... Deixa eu ver aqui, acho que ele está chamando. Aí. Vamos lá. Enquanto o Cleison entra aí, gente, eu continuo aqui, tá? Paz, Cleiton. Deus abençoe, meu amigo. Deus abençoe. Seja bem-vindo aí, viu? Dando sequência aqui, então, gente, você percebe que após o milagre, após a cura, ele não vai retornar para a sua casa, né? Ele vai retornar, ele vai entrar dentro do templo, ele vai quebrar o protocolo, ele invade aqui o templo, né? E ele entra já saltando, louvando. Eu fico imaginando quem está dentro do templo, né? Quem está dentro do santuário vendo aquilo, né? Aquele que eles a vida toda viram na porta, pedindo esmola, dependendo dos outros, vivendo uma vida de mendigo, agora dentro do templo, de forma independente, de pé, louvando, saltando, engrandecendo a Deus. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Ele entra ali quebrando todo o protocolo, ele entra adorando. E quanto mais grato a gente quanto mais grato a pessoa mais ela vai prestar um culto dessa forma, né? Deixa eu ver se ele vai conseguir entrar aqui. Deu certo aí, Cleiton? Veja aí se você conseguir entrar aí. Chamando o Cleiton aqui de novo, gente, ver se ele consegue entrar para a gente finalizar. Tá bom? A internet aí deu uma caidinha. Enquanto isso, deixa eu falar com você aí. Gilmar, Deus abençoe, Gilmar. Francisca, Deus abençoe. Cleiton, quem mais que está conosco aí? Heloíse, Deus abençoe. Pastor William Rafael, muita gente boa conosco aí. Deixa a tua paz do Senhor aí para nós aí para saber quem que está conosco. Enquanto isso, Cleiton está tentando voltar aqui para a live. Antônio Ananias, meu amigão, Deus abençoe. Seja bem-vindo aí na live. Já estamos aí quase encerrando. Pedro Henrique, meu amigo, que saudade, meu irmão. Deus lhe abençoe, viu, príncipe? Você é uma bênção, meu amigo. Tamo junto. Glória a Deus. Breve vai dar certo a gente estar junto de novo. Tá bom? Em nome de Jesus. Heloísa, Pai do Senhor, Heloísa, Deus abençoe, minha irmã. Tá? Glória a Deus. Vini, Deus abençoe, Vini. Pastor William. Esse tempo que eu não te vejo, rapaz. Que bênção, hein? Deus abençoe tua vida. Glória a Deus. Gente, é isso. O Cleiton está tentando entrar ali. Eu vou encaminhar aqui para a gente encerrar, então. Tá bom? Vamos lá. Você percebe aqui, então, que quando esse homem ele é curado, automaticamente a mãe dele vê o seu projeto, né, que era o seu filho, era um projeto frustrado, né, entre aspas, com um defeito, agora restaurado, porque quando Jesus chega, ele chega para restaurar. Quando Jesus entra para colocar de pé e fazer funcionar da forma correta aquilo que ele nos entregou. Tá bom? E para a gente finalizar aqui agora, tá bom? O que a prata e o ouro nunca fez por esse homem, Jesus fez imediatamente. A prata e o ouro nunca colocou esse homem de pé. Nunca deixou ele de pé. Mas Jesus, quando entrou na vida dele, não somente o deixou de pé, mas lhe deu condição de saltar. Lhe deu motivos para adorar, louvar e engrandecer ao Senhor. Eu quero dizer para você que o que a prata e o ouro não faz, Jesus vai fazer. Que a prata e o ouro não têm condição de realizar na sua vida, Jesus vai fazer. A prata e o ouro não transformaram, mas bastou Jesus chegar e tudo na vida daquele homem mudou. Então, que possamos entender isso. Que a prata e o ouro não pode fazer. Jesus pode. Jesus vai fazer na nossa vida. Tá bom? Que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a sua casa. Muita gente boa entrando conosco. Pastor Sidney, meu amigo, que Deus lhe abençoe.
Deus abençoe sua vida, viu? O pastor Sidney nos recebeu muito bem lá em Apucarana. Deus abençoe. Grazi, Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu quero fazer uma oração aqui com vocês, gente, e a gente já encerra, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa palavra a Ti, Deus, ela é de gratidão. Gratidão por mais esse momento que o Senhor nos concedeu na Tua presença. Podemos falar um pouco da Sua palavra. Pai, que o Senhor continue com as Suas mãos estendidas sobre cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, guardando, protegendo, livrando de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que este final de semana seja um final de semana abençoado, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua glória, na vida de cada um dos meus irmãos. Que seja um final de semana de surpresas agradáveis do céu. Que eles sejam surpreendidos por Ti para a glória, honra e louvor do Teu nome. Amém e amém. Exato, pastor Luiz. Isso aí. Poder é maior do que a prata e o ouro. Verdade. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês e eu vou terminar a live, tá? Eu quero louvar a Deus pelo livramento que o Senhor me deu hoje, tá? Não era nem para talvez eu estar aqui fazendo essa live hoje, viu? Eu saí hoje no período da hora do almoço, fui levar meu carro ali no posto de gasolina, completar o óleo e trocar ali, colocar um pouquinho mais de fluido. E enquanto um dos rapazes estavam ali completando o óleo para mim, apareceu um outro companheiro dele e perguntou a respeito do fluido. Né? E eu falei para ele, olha, ele está trocando, ele está completando o óleo e a gente está esperando aqui esfriar para a gente poder colocar o fluido, né? E nisso eu virei um pouco pro lado. Quando eu voltei a olhar ali pro capô do carro, ele já estava abrindo. Né? Ele falou, não precisa, e foi abrir. Nessa que ele foi abrir, ele viu que subiu, ele tentou segurar o líquido do fluido quente, veio todo no meu rosto, no meu olho. Eu tô com o rosto ainda ardendo bastante, passei pomada hoje, corri direto para casa. O rosto tá ardendo bastante ainda. Mas, graças a Deus, não estava tão quente, porque a minha casa ela é bem próxima do posto, então não deu nem tempo de esquentar muito ali. Mesmo assim, deu uma queimada, né? Ainda está ardendo bastante. E eu estive pregando agora de noite, enquanto eu suava, ardia mais ainda. Mas eu quero louvar a Deus pelo livramento que o Senhor me deu, viu? Veio tudo no meu olho, no meu rosto, eu fiquei bem nervoso na hora, mas Deus tem cuidado de nós, né? Deus tem nos livrado, nos protegido. Deus, ele é fiel, bom? E eu quero agradecer a Deus por isso. Eu continuo orando por nós, pela nossa casa, pela nossa família, pelo Cleiton, pela família dele, e que Deus abençoe sua vida. Nós vamos continuar com as lives. Agora vai ser direto, tá, gente? Agora estamos aí com um equipamento bom, dá para fazer umas lives de qualidade, tanto aqui quanto no meu canal no YouTube, tá? Nós estamos com projetos novos e não estamos esperando aí para 2024, não. Estamos fazendo já, começamos agora. Vai ser benção, conto com vocês aí, tá? Um forte abraço a todos, um beijo no coração de vocês e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.